vídeo de hoje vamos mergulhar na história intrigante e complexa de Jeffrey Epstein, o nome que ficou famoso nos noticiários por seus crimes e conexões com algumas das figuras mais poderosas do mundo. Vamos desvendar também desde o seu crescimento até a sua queda, explorando todos os detalhes das suas relações, os escândalos e as controvérsias que o cercaram. Jeffrey Epstein não era apenas um empresário bem-sucedido, ele estava no centro de uma rede de tráfico sexual que chocou o público e levantou questões sérias sobre a influência e corrupção nas altas esferas da sociedade. Hoje vamos detalhar como ele construiu o seu império, quem estava conectado a ele e o que levou ao seu dramático declínio. Prepare-se porque esse vídeo será repleto de reviravoltas e revelações. Você gosta de desvendar histórias complexas com implicações profundas? Esse é o vídeo para você. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Capítulo 1. Jeffrey, o garoto prodígio e mentiroso. Jeffrey Epstein nasceu em 20 de janeiro de 1953, em Brooklyn, Nova York. Ele era o filho mais velho de uma família humilde. Isso mesmo, ao contrário do que muitos pensam, seus pais, Seymour e Pauline Epstein, não eram ricos, não eram pessoas influentes e nem empresários. Seu pai, Seymour, era jardineiro municipal e a sua mãe, Pauline, era dona de casa, às vezes ajudante na escola pública. Jeffrey sempre frequentou a escola pública e desde pequeno começou a se destacar. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele não era uma pessoa comunicativa, carismática ou falante, mas sim um grande observador. Se não fosse pela sua grande inteligência, com certeza ele passaria despercebido. Aos 5 anos, Jeffrey tocava piano perfeitamente, uma pessoa com uma mente excepcional. Aos 16 anos, ele já tinha se formado no ensino médio, pulado 2 anos de estudo. Assim que se formou no ensino médio, ele já se matriculou na Universidade de Nova York para estudar matemática. Jeffrey era muito inteligente, mas não tão dedicado. Muitas vezes ele se entediava e acabava saindo da aula, o que fez com que ele abandonasse os estudos poucos anos depois, sem terminar o curso. Mesmo assim, ele conseguiu um dos seus primeiros grandes feitos, claro, usando truques e mentiras. Em 1974, chegou na renomada Dalton School em Nova York com um currículo totalmente falso, dizendo que tinha um diploma de matemática e que era apto para ensinar. Em poucas horas, ele convenceu o diretor e alguns dias depois, ele já estava dando aula de matemática e física em uma das escolas mais prestigiadas da cidade, tanto em termos acadêmicos quanto econômicos, e mesmo sem ter o diploma que dizia ter. Aqui não estamos falando de uma escolinha qualquer, mas sim uma das escolas particulares mais influentes de Nova York. Desde o início, a sua história mostra o quanto ele era bom em enganar. Ele era jovem, cheio de energia e conseguia impressionar tanto colegas quanto alunos com a sua inteligência e o seu jeito diferente de ensinar. Jeffrey dava aulas de matemática e física e logo ficou conhecido pelo seu estilo de vida chamativo e por algumas atitudes que eram fora do comum e até provocativas, especialmente para uma escola. Ele se destacava também pelo jeito casual de se vestir, bem diferente do que se esperava em um ambiente acadêmico sério. Talvez seja por isso que sua passagem pela Dalton School não durou muito, pois depois de alguns anos trabalhando como professor, ele acabou sendo expulso. A história aqui é meio nebulosa, porque, como vocês sabem, essas escolas particulares dos Estados Unidos às vezes escondem escândalos para não se prejudicarem. E lá as escolas são privadas e funcionam quase como empresas que buscam lucro. Não tem um motivo oficial documentado para a expulsão dele, mas investigações especulam que ele já tinha um comportamento inadequado com vários alunos, fazendo coisas estranhas e agindo impulsivamente, e isso contribuiu para sua saída. Porém, quando estava no Dalton, Jeffrey fez amizades com várias famílias influentes, o que ajudou bastante na sua mudança para o mundo das finanças. Um dos pais de seus alunos, impressionado com a habilidade dele, o apresentou a Alan Greenberg, o chefe de um banco de investimentos muito renomado. Greenberg também ficou impressionado com a inteligência e habilidade de Jeffrey em matemática e decidiu contratá-lo para trabalhar no banco. Lá no banco, Jeffrey subiu rapidamente de posição. Começou lá no departamento de operações de baixo risco, cuidando de toda a burocracia das transações de corretagem, e a sua competência em matemática e seu entendimento nos mercados financeiros o ajudaram a alcançar para funções mais desafiadoras e lucrativas, como trabalho no setor de negociações especiais e consultoria para clientes de alto patrimônio. Jeffrey ganhou reconhecimento por sua capacidade de atrair clientes ricos e com a sua criatividade para resolver problemas complexos de investimento. Vocês perceberam como isso é surpreendente? Ele entrou nesse banco de investimento e em apenas 4 anos tornou-se sócio da empresa. Imaginem só, apenas 4 anos sair de professor a um dos chefes do banco. Chegamos agora a 1980, ele já é sócio do banco
banco quando um grande segredo vem à tona. Descobrem que o currículo dele é todo falso. Claro, né? Ele nunca trabalhou nas escolas que disse ter trabalhado, nunca esteve nos lugares que afirmou estar. Confrontam Jeffrey perguntando: o que está acontecendo? Por que mentiu para nós? Sem tentar se desculpar ou inventar nas mentiras, ele simplesmente admite e diz que sabia que era perfeito para o trabalho e não queria que a falta de credenciais o impedisse de conseguir essa posição. Ele consegue então convencer os diretores da empresa e continua no cargo até que um ano depois ele sai de vez da empresa devido a problemas com empréstimo ilegal para um amigo. Apesar da sua saída conturbada, esse período foi essencial para o desenvolvimento de Jeffrey no mundo financeiro e ajudou ele a expandir a sua rede de contatos. Capítulo 2. Nasce um mega empresário. Logo após deixar o banco, Jeffrey não perdeu tempo e fundou a sua própria empresa de consultoria financeira, a J. Epstein & Company. A empresa começou com uma estratégia muito clara: atender exclusivamente bilionários, o que limitava o número de clientes, mas maximizava o retorno e a exclusividade dos serviços. Utilizando suas conexões anteriores e a sua reputação, Jeffrey construiu sua empresa, que mais tarde seria renomeada para a Financial Trust Company. Mudou-se para as linhas virgens americanas para aproveitar benefícios fiscais favoráveis, marcando o início da sua carreira independente como gestor de fortunas e abrindo caminho para futuras aquisições e expansão de influência. A empresa de Jeffrey fez muito sucesso e ele ganhou muito dinheiro. Jeffrey acumulou um impressionante portfólio de propriedade e outros bens valiosos ao longo da sua carreira como empresário. Entre os seus ativos mais notáveis estava uma mansão em Manhattan, na East 71 Street, que é uma das maiores residências privadas de Nova York, adquirida em 1998. Além disso, ele era dono de 2 ilhas privadas nas Ilhas Virgens Americanas, Little St. James e Great St. James, onde construiu casas, heliportos e outras instalações luxuosas. Guarde bem o nome dessa ilha, Little St. James, porque no decorrer desse vídeo você vai ver que ela teve um papel fundamental na história de Jeffrey. Em Palm Beach, na Flórida, ele possuía uma casa luxuosa que era frequentemente usada para eventos sociais. No Novo México, seu Zorro Ranch se estendia por uma grande área e incluía uma residência principal imensa e outras instalações. Jeffrey também tinha um apartamento de luxo na prestigiosa Avenue Foch, em Paris, perto de locais icônicos como o Arco do Triunfo. Além dos imóveis, ele mantinha um Boeing 727, conhecido na mídia como Lolita Express, que utilizava para transportar grandes celebridades e políticos entre as suas propriedades e em viagens internacionais. Guarde bem essa informação também, porque lá na frente você vai ver que viajar e ser amigo de Jeffrey iriam trazer várias complicações para essas celebridades e políticos também. A sua coleção de arte, antiguidades e outros itens valiosos decoravam suas residências, refletindo todo o seu gosto extravagante e a sua posição financeira. Esses ativos não só evidenciam o estilo de vida luxuoso que Jeffrey levava, mas também como ele usava sua riqueza para cultivar influências e estabelecer conexões com figuras poderosas ao redor de todo o mundo. É difícil de estimar com precisão o patrimônio de Jeffrey Epstein, devido à natureza privada e complexa das suas finanças e ativos. No entanto, em diversos relatórios, incluindo documentos judiciais relacionados ao seu caso, estima-se que o seu patrimônio líquido estava em torno de 500 milhões a 1 bilhão de dólares. Esses valores são estimativas baseadas em seus ativos imobiliários, investimentos e outros bens valiosos. Capítulo 3. Surgem os primeiros escândalos. Mas apesar de toda essa riqueza, luxo e sucesso empresarial, a vida de Jeffrey não foi nada tranquila. Pouco mais de 20 anos após ele abrir a sua empresa, ele começou a sofrer com o surgimento de diversas bombas, escândalos e falcatruas. Em 1987, começaram a rolar os boatos pesados aí sobre Jeffrey Epstein. Além de ser um consultor financeiro, diziam que ele também trabalhava secretamente para o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos como um agente de campo. Essa suposta conexão com o governo teria dado a ele uma certa proteção durante momentos complicados da sua vida, mas essa é uma história que provavelmente vai continuar cheia de mistérios por um bom tempo. Mas deixando as especulações de lado, uma coisa é certa: em 1987, Steven J. Hoffenberg contratou Jeffrey como grande estrela da sua consultoria, a Towers Financial Corporation. Esse período destaca bem o lado trapaceiro de Jeffrey, especialmente porque Hoffenberg, que também não era fluxicheira, acabou condenado a 20 anos de prisão após se declarar culpado por fraude aos investidores. Eles estiveram envolvidos no que foi na época o maior golpe tipo Ponzi na história dos Estados Unidos, roubando milhões de dólares. O FBI entrou nesse caso e Hoffenberg acabou por trás das grades. E por que Hoffenberg nunca dedurou Jeffrey? Ele acreditava
provava que Jeffrey era bem conectado e conseguia se safar, deixando Hoffenberg se afundar ainda mais. Ele explicou que Jeffrey tinha contado que na época estava super bem relacionado com os poderosos na época, com a polícia, com a justiça, o que tinha até ajudado eles a expor toda a sujeira daquela fraude. Hoffenberg acreditou nele e ficou com medo de levar o caso para a justiça contra Jeffrey, pois ele estava convencido que ia conseguir se safar, convencendo todo mundo de que era inocente e que não tinha feito nada. E pior, Hoffenberg ainda achava que isso poderia aumentar a sua própria pena. Resultado, Hoffenberg ficou 18 anos na cadeia enquanto Jeffrey seguiu livre, aprontando suas falcatruas por mais um bom tempo e ficando cada vez mais rico. Até hoje ninguém entende direito como Jeffrey ficou tão rico, como ele tinha tantas mansões, aviões privados e até ilha também. Afinal, não se ouve falar de muitos clientes super ricos que usavam os serviços dele, e como ele trabalhava ganhando comissão, precisaria de clientes extremamente ricos para acumular tanta grana assim, certo? Capítulo 4. A conturbada amizade com Les Wexner. Existe apenas um bilionário que todo mundo sabe que trabalhou com Jeffrey, que usou os serviços dele. Estou falando de Les Wexner, o antigo dono da Victoria's Secret, um gigante do mundo da moda e um cara super rico. Mas não para por aí. Ele fez uma coisa bem estranha. Ele deu procurações para o Jeffrey controlar a sua fortuna, e é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Haviam muitos boatos dizendo que supostamente Jeffrey e Wexner eram mais do que amigos, que eles eram amantes. E Jeffrey usou seu charme até relações íntimas para conquistar Wexner e assumir o controle do dinheiro dele. Imagina só, Wexner era conhecido por ser cuidadoso com seu dinheiro e de repente ele passa o controle de toda a sua fortuna para outra pessoa. Muitos acreditam que grande parte da fortuna de Jeffrey veio justamente dessa habilidade de manipular e investir o dinheiro que ele controlava, aumentando ainda mais o seu patrimônio. Uma vez, chegaram a perguntar para o Wexner se ele teve algum tipo de relação amorosa com Jeffrey, e como muitos poderosos fazem quando a situação aperta, Wexner disse que não conhecia Jeffrey tão bem assim, que foi enganado e que a relação deles era só profissional. Capítulo 5. Jeffrey encontra o amor da sua vida, ou não. Agora, deixe-me apresentar outra figura central dessa história. Muito se fala sobre Jeffrey, o que é normal, mas não se fala tanto sobre Ghislaine Maxwell, a sua companheira, a pessoa que muitas vezes trazia a confusão para casa. Vamos entender melhor quem é Ghislaine Maxwell. Ghislaine nasceu em 1961 na França, mas cresceu e viveu a maior parte da sua vida em Londres, como parte da alta sociedade londrina. Seu pai, Robert Maxwell, era um magnata nos meios de comunicação. Ele morreu em circunstâncias tanto misteriosas. Ghislaine era caçula de 9 irmãos, a queridinha do pai, muito esperta e sociável, mas era a anfitriã perfeita, adorava conversar, tinha um jeito natural de convencer as pessoas e sempre deixava ótima impressão. Durante a sua infância e adolescência, ela circulava pelos círculos sociais mais elevados de Londres, e foi nesse ambiente, em algum momento dos anos de 80, que ela conheceu o já influente Jeffrey Epstein. Jeffrey e Maxwell foram apresentados por amigos em comum no circuito social de Nova York. Logo após se conhecerem, desenvolveram uma relação próxima que foi descrita de várias maneiras ao longo do tempo. Inicialmente parecia ser uma parceria romântica, com Maxwell frequentemente sendo vista ao lado de Jeffrey em eventos sociais e viagens. No entanto, com o tempo, a natureza de sua relação evoluiu para uma mais complexa, com Maxwell assumindo um papel de gerente da casa, assistente social e, segundo alegações durante o curso do processo, uma facilitadora das atividades ilícitas de Jeffrey. Ghislaine Maxwell é frequentemente descrita como um pilar na vida social de Jeffrey, ajudando a conectar ele com seu círculo de influentes amigos e conhecidos. Além disso, ela desempenhava um papel fundamental na gestão de propriedades de Jeffrey, especialmente em termos de organização de eventos, gestão pessoal e de acordo com acusações legais, facilitando e participando do recrutamento de meninas menores de idade para o esquema de tráfico sexual de Jeffrey. O início da ruína de Jeffrey. Bem, agora que você já conhece toda a história de vida pessoal de Jeffrey e como ele se tornou uma das pessoas mais influentes e ricas do mundo na década de 80 e 90, está na hora de você descobrir como esse castelo desmoronou. Como um homem cheio de prestígio, amigo de grandes políticos como ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, Donald Trump e grandes celebridades como Michael Jackson e Leonardo DiCaprio, ele foi parar atrás das grades. Essa sua vida luxuosa começou a cair em 2005, quando os pais de uma menina de 14 anos o acusaram de ter abusado
dela. Conforme a denúncia, o crime tinha acontecido na casa dele em Palm Beach, e durante as investigações, a polícia recebeu informação sobre mais de 35 possíveis vítimas, apenas naquela casa. Esse é um fenômeno bem comum em casos de denúncias. Existe até um termo em inglês para isso, chamado de whistleblowers, que são as pessoas que dão um primeiro passo para expor a irregularidade ou crimes. A tradução literal é sopradores de apito, e eles são os primeiros a falar sobre um problema ou crime. E quando eles tomam essa atitude, outras vítimas se sentem encorajadas e apoiadas para também compartilhar ou denunciar as suas próprias experiências. Isso cria um ambiente onde mais pessoas se sentem seguras para falar e trazer luz às suas histórias. Depois dessa primeira denúncia, começou uma investigação séria, porque precisamos lembrar que estamos falando de um homem bilionário, um dos maiores banqueiros e investidores dos Estados Unidos, alguém que tinha conexões significativas com artistas e políticos. Com o escândalo de várias jovens vindo à tona, alegando que foram abusadas sexualmente por ele, e o império desse homem finalmente começou a cair. As investigações começaram a revelar que o esquema dele era, na verdade, uma espécie de pirâmide. Ele oferecia dinheiro para que essas jovens recrutassem outras meninas, e quanto mais meninas elas conseguiam trazer para o esquema, mais dinheiro elas ganhavam. Até que a polícia foi investigar a sua ilha paradisíaca no Caribe. Lembra que eu falei no começo do vídeo que Jeffrey tinha várias propriedades? Então, uma dessas propriedades era a famosa Little St. James, que até então era uma ilha onde ele iria passar as férias, ou seja, onde ele ia para se divertir com seus amigos. Mas, com essas investigações começando, eles chegaram até a ilha e descobriram que lá não tinha nada de viagem privada, felicidades e férias. Lá na ilha estavam muitas e muitas meninas menores de idade que eram vendidas como mercadorias. Jeffrey tinha um relacionamento com várias pessoas influentes, então ele se aproveitava desses contatos e fazia a transação de meninas menores como se elas não fossem pessoas. Agia como se fossem literalmente mercadorias, um objeto. Relatam que era como se fosse um cardápio de meninas, ele tinha basicamente um negócio. É como se fosse uma loja onde você vê o produto que você quer comprar, escolhe e paga. Só que no caso, os produtos eram vidas humanas. A sua defesa era baseada em alegar que ele não sabia o que acontecia nas suas propriedades, que não entendia do assunto. Obviamente, ninguém acreditou. Era sua propriedade privada, uma ilha que ele mesmo havia adquirido e que estava sob seu controle total. Portanto, não fazia sentido ele dizer que não estava ciente do que acontecia lá. No caso dele, era ainda mais complicado justificar a ignorância porque a ilha não era propriedade de uma empresa com várias camadas de gestão, mas sim de sua casa no verão, um lugar que ele supostamente conhecia muito bem. Tentar se distanciar dos acontecimentos tornava sua posição cada vez mais difícil de ser aceita. Ainda assim, na época, ele conseguiu se livrar da acusação de tráfico sexual. Ficou apenas 13 meses preso. Após isso, ele conseguiu fazer um acordo judicial e foi liberado. Inclusive, quando ele foi condenado, a justiça deixou ele permanecer com todos os bens que ele tinha. Nada foi congelado, nada foi tomado. Mas não se preocupe, ele não se safou tão fácil assim. Essa história ainda está longe de terminar. Capítulo 7. Jeffrey é preso novamente. Em julho de 2019, Jeffrey Epstein enfrentou uma nova e séria onda de acusações, marcando uma reviravolta na sua vida pessoal e judicial. Ele foi preso ao retornar aos Estados Unidos, retornando de uma viagem à França. Quando seu jato privado pousou no aeroporto internacional em Nova Jersey, Jeffrey foi imediatamente detido por agentes federais e pouco depois ele foi finalmente acusado de tráfico sexual de menores, destacando atividades que supostamente ocorreram entre 2002 e 2005. As acusações revelaram que Jeffrey utilizava suas propriedades em Manhattan e Palm Beach como centro das atividades ilícitas, atraindo meninas menores de idade como promessa de pagamentos em troca de massagens. Essas sessões rapidamente evoluíam para abusos, com Jeffrey manipulando as jovens e pagando elas para recrutar outras meninas, criando assim um ciclo contínuo de exploração. O indiciamento detalhava como Jeffrey se aproveitava da vulnerabilidade das meninas. Muitas delas tinham uma vida humilde e pobre, facilitando a manipulação e exploração por parte dele. A reação pública e midiática à prisão de Jeffrey foi muito grande, com um exame detalhado das falhas de acordo judicial anterior que ele conseguiu em 2008. O qual muitos viam como um exemplo de como a sua influência e poder haviam afetado indevidamente o sistema de justiça.
Ao ser preso, Jeffrey foi levado ao Centro Correcional Metropolitano de Manhattan, onde aguardaria o seu julgamento. Dadas as gravidades das acusações e o potencial risco de fuga, um juiz negou a fiança a Jeffrey, apesar de seus advogados terem proposto uma fiança de $100 milhões e oferecido um confinamento domiciliar com monitoramento eletrônico. Capítulo 8. Jeffrey supostamente comete suicídio na prisão. O julgamento de Jeffrey foi muito aguardado pelas vítimas, pela imprensa e pela população em geral. Todos estavam ansiosos para que Jeffrey fosse condenado por todos os seus crimes e fosse sentenciado à prisão perpétua ou até mesmo a uma pena de morte. Mas o tão esperado julgamento de Jeffrey nunca chegou a acontecer. Na manhã do dia 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto na sua cela. A explicação oficial foi que ele se suicidou usando um lençol amarrado no alto da sua beliche. Depois de ser achado, ele foi levado como uma parada cardíaca para um hospital no centro da cidade, onde confirmaram sua morte. Um mês antes desse dia, Jeffrey já tinha sido socorrido porque acharam ele inconsciente e com marcas no pescoço da cela. Os responsáveis estavam tentando descobrir se ele tinha tentado se suicidar ou se alguém tinha tentado machucá-lo. Depois que ele morreu, descobriram um monte de erros graves na prisão. Por exemplo, um dos guardas que deveriam passar pela cela dele a cada 30 minutos não fizeram isso por 3 horas antes dele ser encontrado porque tinha dormido no serviço. Ainda tentaram esconder isso mexendo nos registros, segundo o que saiu no jornal The New York Times. Além disso, Jeffrey, que já não estava mais em observação pela prevenção de suicídio, deveria ter alguém com ele na cela. Mas na hora que ele morreu, o colega de cela dele tinha sido transferido há pouco tempo, o que não deveria ter acontecido segundo as regras do presídio. Com a morte dele, todas as acusações criminais contra Jeffrey foram encerradas, mas os promotores falaram que estavam pensando em acusar outras pessoas que poderiam ter ajudado ele a abusar de várias meninas. 2 dias antes de morrer, Jeffrey fez um testamento. Os documentos mostram que ele tinha mais de $577 milhões. Os advogados das vítimas disseram que vão atrás desse dinheiro, buscando uma compensação pelos danos, já que o processo criminal acabou com a morte dele. A sua ex-namorada e fiel companheira é presa. Mas para toda essa história ter um desfecho, uma outra personagem principal desse escândalo ainda precisava pagar pelos seus crimes, a namorada de Jeffrey, Ghislaine Maxwell. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que Maxwell era muito mais que uma companheira de Jeffrey? Na verdade, além de namorada, ela era uma cúmplice e facilitadora dos atos ilícitos de Jeffrey, ocupando então um papel fundamental em todo esse escândalo. Ela foi acusada de ajudar, facilitar e, em alguns casos, participar diretamente no abuso sexual de menores. Ghislaine Maxwell foi presa em 2 de julho de 2020, quase um ano depois da morte de Jeffrey. A prisão aconteceu em uma operação da FBI em Bradford, em New Hampshire, depois de uma investigação detalhada sobre o papel dela nos crimes de Jeffrey, incluindo o tráfico sexual de menores. Maxwell estava escondida numa propriedade isolada chamada Tuckaway, que ela comprou em dezembro de 2019, usando um nome falso e pagando em dinheiro para não deixar nenhum rastro. Esse lugar era um tipo de esconderijo perfeito para ela, que estava com medo de ser pega pelas autoridades. O FBI estava de olho nela há meses, seguindo tudo que ela fazia e com quem ela falava, tudo bem discretamente. No dia que ela foi presa, os agentes do FBI chegaram na casa que ela estava trancada. Maxwell tentou se esconder, mas não deu muito certo e ela foi pega sem nenhum problema. Eles até acharam o celular dela embrulhado em um papel alumínio, tentando bloquear qualquer rastreamento. Depois de ser presa, Maxwell foi levada para o Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, em Nova York. Ela enfrentou várias acusações pesadas, como conspiração para fazer menores viajarem para cometer atos sexuais ilegais e conspiração para transportar menores para atos sexuais criminosos, além de perjúrio em um depoimento de 2016. Essas acusações mostram que ela teve um papel direto nos abusos e no tráfico que Jeffrey fazia, além de ajudar e manipular e coagir as jovens meninas. Durante o julgamento, Maxwell foi negada a fiança várias vezes porque os juízes achavam que ela poderia fugir considerando o dinheiro que ela tinha e suas conexões pelo mundo. Em dezembro de 2021, depois de um julgamento que durou quase um mês, ela foi condenada em 5 das 6 acusações. Muitas das vítimas viram isso como um fechamento importante, embora Maxwell continue dizendo que é inocente. Em junho de 2022, ela foi sentenciada a 20 anos de prisão, refletindo a gravidade dos seus crimes e o papel dela como facilitadora dos abusos de Jeffrey. A prisão e a condenação dela mostraram que a justiça está comprometida em responsabilizar quem está envolvido em redes de tráfico sexual e também destacou como esses esquemas criminosos são cheios de manipulação e abuso de poder. Capítulo 10.
dados sigilosos no processo de Jeffrey foram divulgados. Chegamos ao último capítulo desse escândalo. Em julho de 2020, após uma decisão judicial da juíza Loretta Preska, uma grande quantidade de documentos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein foram divulgados. Esses documentos faziam parte de um processo de difamação de 2015 entre Ghislaine Maxwell e Virginia Giuffre, uma das acusadoras de Jeffrey. A decisão de tornar esses documentos públicos foi vista como um passo importante na transparência e no acesso público às informações sobre esse caso, que continha detalhes sobre a operação de tráfico sexual de Jeffrey. Os documentos incluíam registros de voo, depoimentos e correspondências que revelaram uma rede extensa de contatos de Jeffrey, incluindo nomes de várias celebridades, políticos e outras figuras públicas que supostamente haviam viajado nos aviões de Jeffrey ou visitado uma das suas propriedades. Nessa lista estavam nomes de Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, que admitiu que voou nos aviões de Jeffrey, mas deixou claro que não sabia das atividades criminosas dele e negou qualquer envolvimento. Na lista também tinha o nome do príncipe Andrew, da família real britânica. Ele foi acusado por uma das vítimas de Jeffrey, mas negou todas as acusações, embora isso tenha afetado bastante a sua imagem. Alan Dershowitz, um advogado e professor de Harvard, também enfrentou acusações de uma vítima de Jeffrey, mas negou firmemente e tem defendido a sua inocência ativamente. Na lista também aparece o nome de Donald Trump, conhecido como ter sido amigo íntimo de Jeffrey. Ele também negou qualquer envolvimento com os crimes do bilionário, apesar de suas interações passadas serem bastante discutidas na mídia hoje em dia. Kevin Spacey e Chris Tucker também foram mencionados por terem viajado para a África em um dos aviões de Jeffrey para eventos de caridade, mas não foram acusados de envolvimento nas atividades ilícitas ligadas a essa viagem. Glenn Doblin, um financista, e Dick Lumbrennel, um agente de modelos acusado de recrutar jovens para Jeffrey, tiveram laços sociais e profissionais com ele. George Mitchell, ex-senador dos Estados Unidos, também foi mencionado nas acusações, mas negou qualquer envolvimento. Naomi Campbell, vista em eventos sociais com Jeffrey, declarou publicamente que apenas conhecia superficialmente e negou qualquer envolvimento em suas atividades criminosas. Leonardo DiCaprio, também mencionando relatos como conhecido de Jeffrey, seus representantes negaram qualquer relação próxima, reforçando a ausência de provas ou acusações de envolvimento nas atividades criminosas relacionadas a Jeffrey. Essas menções mostram quão entrelaçadas eram as redes sociais e profissionais de Jeffrey, levantando dúvidas sobre o quanto seus amigos realmente sabiam sobre as suas atividades. Ao mesmo tempo, isso destaca a importância de não presumir culpa só por associação, especialmente quando não há evidências concretas. A inclusão desses nomes nos documentos liberados levou uma ampla cobertura de mídia e especulação pública, mas também gerou debates importantes sobre a privacidade, responsabilidade e as implicações ilegais de associar indivíduos a Jeffrey, sem provas diretas de envolvimento em seus crimes. A decisão de tornar esses documentos públicos refletiu o desejo de transparência em um caso que já estava cheio de segredos e acordos ocultos. No entanto, também levantou questões sobre as consequências de tornar públicos os nomes de indivíduos em um contexto tão carregado, destacando a complexa interação entre justiça, privacidade e a busca por responsabilidade em casos de alto perfil envolvendo figuras públicas. Então é isso, pessoal. Acabamos de mergulhar a fundo nessa história complexa e cheia de reviravoltas de Jeffrey Epstein. Esse é o fim da história ou não? Casos como esse de Jeffrey sempre estão tendo atualizações, com novos dados divulgados e novas testemunhas. Nesse vídeo, a gente tentou entender como ele construiu a sua rede de influência, os crimes que ele cometeu e como tudo isso impactou pessoas superpoderosas. Espero que vocês tenham conseguido pegar todos esses detalhes, entender como tudo isso se desenrolou com todos os seus lados sombrios e conexões surpreendentes. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.